Vamos fazer um bate-papo aqui, né, na nossa aula. O tema que eu trouxe hoje para a gente estar trabalhando, nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Ah, professora, nutrição, por que eu pensei nesse tema? A gente sabe, o Murilo também é médico veterinário, a gente estava conversando muito ali, né, antes da gente começar aqui. A nutrição é um dos fatores que mais encarece o custo de produção, né? E muito produtor fica aí batendo cabeça, voltado em relação à nutrição, o que fornecer para os animais, né? Fica batendo cabeça aí, não tem resultado no final das contas, tem prejuízo. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Mas ao longo das aulas nós vamos aprofundar, tá, sobre nutrição, nós vamos falar mais sobre nutrição. O que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Quais os tipos de alimento que nós podemos fornecer para os animais. Nós vamos falar de nutrição animal, mas com ênfase para ruminante, tá? Para bovino, para ovino, caprino. Mas eu vou dar ênfase na nutrição dos ruminantes. E eu trouxe, né, para vocês conhecerem, eu vou falar um pouquinho de cada tipo de alimento, o que tem de nutriente, como que ele é fornecido, como que ele entra na dieta, para a gente poder começar a falar de balanceamento de dieta, de formulação de dieta para os animais, para o meu rebanho, tá? Então, quando eu começo a falar de nutrição, primeiro eu tenho que saber o quê? O que eu tenho na minha fazenda, quais são os meus animais, o que vai comer, né? Então, eu tenho que conhecer os meus animais. Conhecendo os meus animais, eu tenho que saber o quê? Aonde que eu quero chegar, o que eu quero? O meu objetivo é um ganho de peso rápido, né? É aumentar a minha produção de leite, é melhorar a qualidade do meu leite. Então, isso tudo a gente tem que colocar no papel. O que eu tenho ali e o que eu quero. Não adianta eu pensar em nutrição e sair comprando. Ah, tem o pessoal lá tem uma empresa ali que vende torta de algodão. Tá barato, eu vou comprar e vou fornecer. Não, tá, pessoal? Quando a gente fala em nutrição de animal, vocês vão ver que é uma coisa bem complexa, né? É como a nossa nutrição. Nós não temos que ingerir água, carboidrato, proteína, minerais e vitaminas. Assim é os animais. Tá? Então, eles têm que ingerir todos os nutrientes. E como? Como que a quantidade de nutrientes que eles têm que ingerir, isso aí vai depender do quê? Daquilo que eu falei no começo. Do animal que eu tenho ali. A gente sabe, por exemplo, se eu pegar um atleta de alta performance, a dieta dele é muito diferente da nossa, né? Então, se eu tenho animais de alta produção, logicamente a dieta é diferente de se eu pegar um animal de baixa produção, média produção, né? Então, a nutrição, a dieta que eu vou fornecer vai depender do animal que eu tenho ali e do que eu quero produzir. Isso tudo colocando na ponta do lápis preço, né, o custo, comparando com o custo de produção. Não adianta eu falar, não, eu quero um ganho de peso alto, rápido, né, eu preciso de uma dieta X, mas se lá no final das contas eu não tiver lucro, tiver prejuízo ou empatar, não compensou, né? Então, isso tudo que a gente for falando aqui, a gente tem que pôr na ponta do lápis também custo, lá no final. O que está me custando isso? Para querer produzir, eu acredito que a maioria dos produtores quer produzir muito, né? Mas temos que ver o quê? Também o custo, se está me compensando. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Primeiro eu tenho que conhecer o quê? O animal. Quais animais que eu tenho ali? Então, o que eu vou conhecer? Por que eu tenho que conhecer o meu animal? Eu tenho que saber. Porque a nutrição, como eu falei, né? A dieta varia de acordo com o sexo, machos e fêmeas, com a raça, com a taxa de produção, se é um animal de baixa, de média, de alta produção. A idade do animal também vai interferir
na minha alimentação, no que eu vou fornecer para os animais. Então, primeiro eu tenho que... Opa! Primeiro eu tenho que conhecer o meu rebanho. O que eu tenho ali. E é aquilo que eu falei, aonde que eu quero chegar. Então, eu coloquei aqui um esqueminha, mas depois a gente continua. O que a gente tem, né, para a gente falar em alimento, a gente tem que saber o quê? O que tem de nutriente ali que vai nutrir o meu animal naquele alimento. Então, quais são os nutrientes que a gente tem? Primeiro, água. Segundo, carboidratos, que é uma fonte de energia do alimento. Terceiro, terceiro, nós temos proteína. Qual que é a função da proteína no organismo? Proteína participa de praticamente todas as funções do organismo. Crescimento, músculo, imunidade. Ela está presente, reprodução. Então a proteína participa praticamente de todas as atividades do organismo. Por isso que é fundamental a gente também adicionar proteína numa dieta. Tá? Oi? Uma dúvida aqui com relação à teoria dos mais antigos, dizer que, independente da raça, a vaca consome mais o alimento que o boi. É verdade? Não, o consumo de alimento está condicionado à capacidade de ingestão, a tamanho mesmo do animal. Tá? Por exemplo, se pegar, cadê uma pititinha aqui? Dependendo, come, né? Se eu pegar um grandalhão, come 2 pizzas daquelas gigantes. Se eu pegar uma pititinha, não consegue. Né? Então, a taxa de ingestão está relacionada também a tamanho. Tá? O macho, ele requer mais nutrientes, mais energia na sua dieta. Então, idade, a mesma raça, uma vaca tipo, exemplo, uma vaca Nelore, mesma idade, mesma raça, e um boi Nelore, o consumo dela não vai ser mais. Tá, aí eu tenho que ver o quê? O que essa vaca é, né? Qual que é da mesma idade, você falou, né? Qual que é a produção dessa vaca? Se ela está em lactação, se ela está prenha, ou se ela é uma vaca solteira, isso aí vai depender. Tá? Então não tem como eu falar se ela come mais do que o boi. Isso aí vai depender da produção dela, da categoria de produção dela. Por exemplo, uma vaca solteira tem menor exigência nutricional do que se eu pegar uma vaca prenha em lactação. Que a vaca prenha, ela necessita de nutrientes para ela, para manter-se, para o feto e para produzir leite. Então o requerimento nutricional dessa vaca é maior. Tá? Então, por isso que eu falei, tem que conhecer o animal, o que eu tenho ali, porque não dá para... É uma regra. Não existe uma regra para todos, no geral. Como você falou, né? Se eu pegar uma vaca, então, qual que é a categoria de produção dela? Para eu comparar com um touro. Né? Às vezes o touro está em monta, estação de monta. Então, depende ali, eu tenho que avaliar a categoria que eles estão. Mas a capacidade de ingestão de alimento também está um pouco relacionada com a capacidade, com o tamanho mesmo. Capacidade do rumen de enchimento mesmo. Tá? Também tem um pouco a ver. E aí, voltando, né? Falamos de proteínas, falamos de carboidrato, água, carboidrato, proteína e lipídios. Os lipídios são as gorduras. Tá? Lipídios são fontes de energia também para o organismo, então o organismo ele precisa de grande quantidade de energia, porque tudo depende de energia. Estou respirando, tô gastando energia. Meu coração está batendo, gastando energia. Estou falando, energia. Né? Imagina um animal produzindo ordenha, imagina um animal com ganho de peso diário grande. Energia, né? Em grande quantidade. Então temos os lipídios, as vitaminas e os minerais. Tá? E temos também a fibra. Né? Muitos nutricionistas falam que fibra não é nutriente.
existe aí um conflito aí. Tá? Então vamos falar de fibra como nutriente também. A fibra ela é um carboidrato, só que é um carboidrato estrutural. Nós temos dois tipos de carboidrato. O carboidrato estrutural e um carboidrato fermentável, que nós falamos, de rápida digestão. Quais seriam esses carboidratos de rápida digestão? A gente dá um destaque aqui para o amido. É um carboidrato de rápida digestão. Então a fibra, enquanto carboidrato estrutural, a fibra ela é de difícil digestão, porque ela participa da estrutura da planta. Então é um nutriente de difícil digestão. Quando a gente parte para a nutrição de ruminantes, graças ao rumen, aos micro-organismos que colonizam ali o rumen do ruminante, eles conseguem digerir a fibra. Por isso que eles consomem alimentos fibrosos em grande quantidade e transformam lá em carne, em leite, transformam em nutrientes para eles. Se eu pegar um monogástrico, ave, suíno, eles não conseguem digerir fibra. Por quê? Porque eles não têm rumen. Então a fibra passa praticamente inteira no trato digestivo e sai, né? Não é digerida e sai. Os ruminantes, graças ao rumen retículo ali, eles conseguem aproveitar a fibra. Fazer a conversão alimentar? Isso, eles pegam a fibra, as bactérias, principalmente as bactérias, né, que são em maior quantidade ali no rumen, elas quebram, a gente tem bactérias ali que quebram essa fibra, digere essa fibra, transforma essa fibra, esse produto ali, elas digerem a fibra e produz monossacarídeos, que são produtos da fibra. As bactérias utilizam isso como alimento para elas. Tá? E aí essas bactérias do rumen morrem todo dia, milhões de bactérias. Quando elas morrem, elas passam para os demais estômagos e servem de alimento, as bactérias servem de alimento para o ruminante. Eles absorvem essas bactérias que morreram ali, bactérias proteolíticas, fibrolíticas, e transformam em nutrientes para eles. Mas aí lá no terceiro módulo a gente vai ver esse metabolismo todinho, como que funciona. Mas vocês têm que ter em mente o que proporciona o ruminante transformar fibra em alimento. As bactérias rumenais que fazem a quebra dessa fibra lá no rumen e transformam em nutrientes para eles. Tá? Então vamos aproveitar o gancho falando em fibra, em alimento fibroso. Nós temos os alimentos, eles se dividem em dois grupos. Nós temos os alimentos volumosos e os alimentos concentrados. Então o alimento volumoso, o próprio nome já diz, já fala, né? Volumoso, um alimento de grande volume. O que a gente tem no alimento volumoso? Grande quantidade de fibra. Como eu falei para vocês, fibra é um nutriente de difícil digestão. É um nutriente que a digestão dela é muito lenta lá no rumen. Se eu pegar, comparando com o amido, que é de digestão rápida, rapidamente a energia já está disponível ali para o animal. Se eu pegar a fibra, é um alimento de digestão mais lenta, mais demorada, porque é mais difícil para quebrar. Estou até enrolando a língua. Para quebrar, para fazer essa quebra da fibra ali. Então, os alimentos volumosos, eles são ricos em fibras. Exemplos de alimento volumoso. Forrageiras. Forrageiras, pastagem, silagem, feno. Muito bem. Palhada. Tudo isso é matéria seca que a gente fala também ou não? Não, matéria seca deixa eu só concluir que nós vamos falar sobre matéria seca. Pessoal, então, vocês citaram aí, né? Feno, palhada, silagem e o pasto natural. Tá? O volumoso, ele divide em dois grupos. Volumosos úmidos e volumosos secos. Os volumosos úmidos, o que ele tem ali? Grande quantidade de água. E os volumosos secos são volumosos que são desidratados, pouca quantidade de água. Tá?
puxando o gancho aqui no que o Jander perguntou a respeito de matéria seca, então eu falei, os alimentos secos são alimentos desidratados, que perderam grande parte de água. Isso quer dizer o quê? Que eles têm grande concentração dos outros nutrientes, carboidrato, fibra, vitaminas, minerais. Tá? Então, quando a gente vai falar de nutrição, o que, que a gente olha, o que, que a gente avalia? A quantidade de nutrientes que tem naquele alimento, exceto a água. O que, que a gente olha? A matéria seca. O que, que a gente tem na matéria seca? Todos os nutrientes retirando a água. Tá? Então, se eu falo assim, esse alimento tem 30% de matéria seca, ele tem 30% dos nutrientes que nós falamos, nas suas proporções de carboidrato, proteína. Então, a gente pega, se eu falar que é 30% de matéria seca, eu estou pegando só os nutrientes, fora a água, tirei a água. Tá? Então, por isso que em nutrição a gente trabalha com matéria seca. O que interessa para a gente? A quantidade de nutrientes que ele vai estar ingerindo. Por isso que a gente trabalha com matéria seca. Não, esse alimento tem 90% de matéria seca. Olha a quantidade de nutrientes que ele só tem 10% de água. Tá? Aqui um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui um feno, né? Um volumoso seco. O feno ele varia aí de 90% a 95% de matéria seca. O que isso quer dizer? Quantidade de água muito pouca e uma grande quantidade de nutrientes concentrados. Tá? Então vamos lá falar dos volumosos. Né? Vamos começar falando. Eu tenho aqui, vamos começar falando da pastagem. Né? A pastagem é um volumoso natural, que tem grande quantidade de água ali, que pode ser fornecido para os animais o ano todo, se eu tiver disponível. Só que a gente tem grande problema aqui no nosso país, que é a época de estiagem. Então, o que os produtores lançam mão para não perder produção na época de estiagem? Eles estocam o volumoso, né? Eles armazenam esse volumoso para fornecer em época de estiagem. Eu tenho produtores que estocam volumoso, armazenam para fornecer o ano todo. Tá? Por quê? O volumoso, ele é o alimento mais barato que nós temos. Tá? Então, quando a gente fala em suplementação, como eu falei aqui, dependendo do animal, eu vou necessitar de fazer uma suplementação. Por que eu vou necessitar de fazer uma suplementação? Porque o volumoso, ele tem pouca quantidade de nutrientes, ele é rico em fibra e pouca quantidade de energia. Então, dependendo do animal que eu tenho, só o volumoso não vai suprir, não vai nutrir. Vai ser necessário eu fazer uma suplementação. Tem categorias, tem animais que tudo bem, produzem normal, só com volumoso tem uma produção. Mas dependendo do animal que eu tenho ali, da categoria, da produção dele, só o volumoso não vai suprir, porque ele tem pouca quantidade de energia. Ele tem grande quantidade de fibra. Daí a necessidade de eu fazer uma suplementação. Aí entram o quê? Os meus alimentos concentrados, com maior quantidade de energia, de proteína para suplementar. Então, voltando tudo que nós falamos lá no começo, conhecer o animal. Então, falamos da pastagem, falamos de armazenamento de alimento. Formas de armazenar volumoso para épocas, principalmente de estiagem. Porque ele é um alimento barato na dieta, então é interessante eu ter volumoso na minha dieta. Hoje, né, Murilo, o Murilo trabalha aí também a gente já tem muito confinamento que eles não usam, né, a maioria, muito confinamento só com concentrado. Mas assim, dependendo do sistema de produção, de condições econômicas mesmo, é interessante e é importante a gente sempre começar uma dieta a partir do volumoso, porque ele barateia muito a minha produção. Tá? Isso também dependendo do que o produtor quer. Tá? Então a silagem, pessoal, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, depois na hora que finalizar, se vocês quiserem vir, deixa eu pegar aqui. É um volumoso também,
né? Rico em fibra. Mais para cima ou mais para baixo? É um volumoso, rico em fibra. Qual que é, né? De qual que é desse volumoso aqui? A silagem, ele é um alimento que ele é cortado, armazenado, quando a planta está com a concentração máxima dos seus nutrientes ali. Tá? Então, qual que é o ponto de eu fazer silagem? É a grande pergunta, né? Qual que é o ponto para eu estar produzindo a silagem? Eu vou cortar a minha planta quando a concentração de nutrientes está máxima aqui na minha planta. Tá? E como que eu sei quando que está máxima? Após a ponto de pamonha. É o do campo, né? É. Após um pouco ponto de pamonha. Tá? Ah, eu posso fazer silagem só de milho? Não, né? De que mais que eu posso fazer silagem? Cana. Cana. Capim-lapieira. Capiaçu. E por que eu escolho uma ou outra? Pela quantidade de nutrientes. Por que eu escolho a de milho, ou a de capim, ou a de cana? Mas é milho, né? Mas é milho. Por quê? Vocês chutam, sabem o porquê? Do animal. Eu achei que tem mais energia, não é? A silagem de milho ela é muito utilizada, primeiro, fácil cultivo, né, a lavoura de fácil cultivo. Produz um volume muito grande de massa verde. Tá? É fácil de identificar o ponto de silagem. E o milho tem um pouco a mais, dependendo da variedade, de concentração de nutrientes. Tá? Então, por isso que a silagem de milho é mais utilizada. Tá? Nesse material que eu trouxe aí para vocês, fala ponto de colheita, fala tudo sobre silagem. Tá? Ele é bem interessante, eu achei bem interessante esse material aí. Pessoal, e em relação à silagem, o que é importante a gente tá falando aqui? Tamanho, né, de corte é importante, porque isso aqui vai influenciar em quê? Na ingestão do alimento, na compactação da silagem. A silagem, o milho ele é cortado, picado e depois ele é armazenado em silo. E esse armazenamento requer o quê? Requer uma compactação ali. Para que dessa compactação? Para retirar todo o ar que a gente tem ali. Porque com a presença de ar no silo, a gente tem o crescimento de bactérias aeróbicas. E essas bactérias na minha silagem vão degradar a minha silagem, vão consumir nutrientes da minha silagem, vão permitir a entrada de leveduras. Então, a silagem é um alimento armazenado sob forma de fermentação. Eu compacto, tiro o máximo de ar que eu tenho ali. Para quê? Para que as bactérias anaeróbicas, que são as bactérias que não utilizam o oxigênio para sobreviver, para que elas façam esse processo de fermentação ali na minha massa, na minha silagem, e produzam o ácido lático. Qual que é a função do ácido lático ali na silagem? Conservar a silagem, evitar a entrada de leveduras, conservar ela por mais tempo ali. E enriquecer nutricionalmente a minha silagem. Então a silagem, o grande boom da silagem, além de acertar o ponto de colheita, é o método de fazer, de compactar, de fazer o silo ali mesmo. Tem que estar muito atento à entrada de água, ilonar o silo para evitar a entrada de água ali. Que entrou a entrada de água, entrou o quê? Fungo, principalmente fungo. Tá? Isso. E aí a minha silagem não pode ser consumida, né? Aquela parte ali que entrou fungo eu tenho que descartar. E a silagem ela pode ser armazenada por quanto tempo? Desde que fabricada de maneira correta. Por quanto tempo eu posso guardar? Há mais de ano. Bastante tempo, de 1 a 2 anos. Deixar molhar nem pegar ar. Se não molhar, for bem compactada, eu posso guardar ela até por 2 anos. Só que ela vai perdendo, né, a qualidade. Quando eu abro o silo, aquela parte ali que está em contato com o oxigênio, sim, ele tem que ser consumido mais rápido.
Mas se eu vedar bem, eu posso manter o silo ali 2 anos. Mas aquela parte que vai entrando em contato ali com... A partir do momento que eu abrir, aí tem que ser consumido de maneira rápida. Tá? Mas ele vedado ali, ele fica até 2 anos. Certo? Então, outro volumoso que nós temos é o feno. O feno, ele é um alimento seco, com 90% de matéria seca, então ele só tem 10% de água, alta concentração de nutrientes no feno. O feno, vocês olham assim, ele desidratado, né? Muita gente olha e fala, não, isso aí é uma palhada seca, não tem nada. Né? O feno, ele é produzido quando? Quando a forrageira está com a concentração máxima ali nas folhas. Aí a gente vem, corta, né, o feno, corta a forrageira, deixa ela secar, desidratar, enlera e enfarda. Tá? Então o feno, a planta é cortada quando ela está com a concentração máxima de nutrientes ali nas folhas. Principalmente folhas, né, que a gente pega no feno. Então o feno é uma ótima opção de volumoso. O que encarece um pouco o feno é a produção dele mesmo, né? Requer maquinário mais específico, por isso que o feno é um pouco mais caro que a silagem. Não muito utilizado em bovinocultura, em ovino e caprino, o pessoal ainda utiliza muito. Mas ele é mais utilizado para equino, tá? Devido mesmo a preço de custo mesmo. Você quer falar um pouco de pastagem ou no final? Pode ser no final. No final? Então tá. Pessoal, então, entenderam sobre os volumosos? Tem alguma dúvida sobre o alimento volumoso? Você quer que eu fale de pastagem antes de você entrar no concentrado? Acho que sim, né? Porque senão mistura volumoso com concentrado, né? Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Murilo Martins, eu sou médico veterinário e consultor sênior da Nutrivet. E agora a gente está junto aqui com o colégio, integrando a equipe. E fui convidado aqui de última hora para falar um pouco sobre pastagem, é um tema que a gente trabalha bastante. E qual que é a importância da pastagem? Primeiro ponto, é o alimento mais barato para o bovino. Então, quem quer produzir arroba barata tem que trabalhar com pastagem de qualidade. Só para que vocês tenham uma noção, hoje a gente tem um valor de mercado da arroba ao redor de 310, 320 reais. Em confinamento, no sistema misto, volumoso mais concentrado, o custo de produção dessa arroba chega a 240, 250 reais. Em pastagem, nós trabalhamos com 90. Então a margem de lucro na pastagem ela é muito maior. Daí a importância da gente saber manejar bem a pastagem. Durante muito tempo, todos os órgãos de fomento à pecuária trabalharam com produzir mais pastagem. Porém, produzir mais pastagem é um ponto, dos 3 pontos do tripé da produção bovina de modo geral. O primeiro ponto é realmente produzir mais. O segundo é fazer com que os animais consumam o máximo possível daquilo que foi produzido. E o terceiro é fazer com que esses animais façam a digestão do máximo que foi ingerido. Então eu preciso ter um alinhamento entre esses 3 pontos para que eu tenha a máxima lucratividade. O que vai influenciar dentro da produção de pastagem? O primeiro limitante é a água. Se eu não tiver água no solo, eu não consigo produzir capim. Tanto é que no nosso país, como a Yara já falou, nós temos uma relação de produção de 80% a 85% da produção de capim entre novembro e maio e 15% a 20% da produção de capim de junho a outubro. Nessa época, eu preciso ter uma estratégia muito boa para que eu consiga realmente produzir, manter os meus animais, mesmo com a produção de alimento mais em baixa. E entram as estratégias de volumoso conservado, feno, silagem, pastejo diferido, existem N estratégias e
a gente precisa entender qual que é a dinâmica da propriedade, quais são os objetivos, quais são as possibilidades, o que a fazenda tem, o que a fazenda não tem, para que a gente possa definir qual que é a melhor opção para ela. Mas beleza, Murilo, e dentro dessa produção de pastagem, o que eu preciso pensar além da água? O primeiro ponto é, eu preciso saber para quantos animais eu preciso fornecer alimento. E entra a questão de raça, de idade, de categoria produtiva. Uma vaca solteira consome mais do que uma vaca, menos do que uma vaca parida. Uma vaca parida tende a consumir menos, né, do que uma vaca parida e prenha. Então, tudo isso eu preciso entender. E o que é o grande X da questão? Eu não tenho uma coisinha bonitinha para falar assim, ah não, aquela fazenda é só de vaca solteira. Eu tenho um mix. Eu tenho lá 20% de vaca solteira, 35% de vaca parida e vazia e 45% de vaca parida e prenha. E esse é o grande X da questão para a gente chegar nessa necessidade de produção. Aí fora isso, eu tenho bezerro desmamado, eu tenho novilha que vai entrar em reprodução, eu tenho novilha prenhe. Então eu preciso primeiro entender, né, qual que é o meu perfil de rebanho, para que depois eu possa falar sobre quanto eu preciso produzir de capim. Comecei a produzir, o primeiro ponto não é adubar, o primeiro ponto não é reformar a pastagem, o primeiro ponto é, preciso ter manejo de pastagem. E hoje eu diria para vocês, com base na experiência de 9 estados onde a gente tem cliente, eu diria para vocês que o manejo de pastagem é o ponto crítico das fazendas. Mais fazendas quebraram no Brasil por falta de manejo de pastagem do que por qualquer outra coisa que vocês pudessem pensar. Se eu consigo melhorar o manejo de pastagem, eu abro oportunidade para jogar adubo, eu abro oportunidade para trabalhar com calagem, eu abro oportunidade para trabalhar com pastejo rotacionado. Com isso eu consigo aumentar a minha taxa de lotação e, consequentemente, a lucratividade da fazenda. Só para que vocês tenham uma noção do tamanho do gargalo do manejo de pastagens no Brasil, eu gosto muito de fazer uma comparação com a cultura da soja. Nós estamos no meio da colheita de soja. Se um produtor de soja vê uma máquina dele jogando 3% de soja fora, ele para a máquina, regula ela, e se ela não der regulagem para jogar menos de 1% fora, ele encosta ela e fala, não, essa máquina não colhe. É melhor ela ficar parada do que ela ficar me dando prejuízo aqui. Ou seja, ele trabalha com 97% de eficiência de colheita insatisfeito. O bom para ele é 99% acima. Na pecuária, a maioria das fazendas trabalha abaixo de 30% de eficiência de colheita. Eu conheço muita propriedade que aduba e que trabalha com eficiência de colheita de capim de 25%. Produz o capim caro e joga fora. Porque não está cuidando do manejo. Porque não consegue montar um sistema de manejo que permita a vaca consumir mais capim. Ou seja, ele não controla a altura de entrada e de saída também? Altura de entrada e de saída, taxa de lotação, período de pastejo, período de descanso, certo? Porque eu aprendi a manejar capim falando em taxa, em altura de entrada e de saída. E no papel é lindo. No papel é uma Tem a beleza. receitinha, né? Você entra lá, já tem a Quando receita. tiver com 80, eu coloco o gado. Quando tiver tinha com um 40, professor eu que tiro o falava gado. assim, entra na barbela e sai na canela. Tudo bem, é lindo. O que é o problema? O problema é um veranico em janeiro com 20 dias sem chuva, que o meu gado está saindo do último pasto e o meu primeiro está com 60. O que eu faço? Eu ponho o gado ou não ponho? Ou, o contrário, eu estou numa fase perfeita de produção. Nós estamos aí passando um período chuvoso muito bom. E o meu gado está num piquete, está com 60 centímetros, e o meu outro piquete está passando de 85 já. O que eu faço? Então, esse é o ponto-chave do manejo de pastagens. Não vou entrar muito em detalhes aqui hoje, porque o tempo é um pouco...
Beleza, então pessoal, a gente precisa pensar muito no manejo de pastagens, não como uma maneira de fazer a vaca comer mais capim. Por quê? Isso não chama a atenção do produtor. A vaca comer mais capim, comer menos capim, não vai fazer tanta diferença para ele. O que vai fazer diferença para ele é as fazendas que trabalham com melhor manejo de pastagem possuem o menor custo de produção do mercado. Dentro de pastagem, eu fiz essa correlação, 240, 250 no confinamento, R$90 na pastagem. Dentro da pastagem eu ainda tenho uma janela de 70 a R$150. E tudo isso depende de eficiência de pastejo. Por quê? 1 kg de nitrogênio com eficiência de pastejo de 80% custa R$20. 1 kg de nitrogênio com eficiência de pastejo de 25% custa R$64. E a vaca vai precisar de aproximadamente 40 a 50 kg de nitrogênio para um ano dentro da fazenda. Então, se eu não ficar atento ao manejo de pastagens, muito além da altura de entrada e saída, a relação talo-folha, número de folhas por perfilho, a senescência de folhas, muito provavelmente eu vou aumentar o meu custo de produção, mesmo sem saber. E eu vou tornar a fazenda menos competitiva. Bom, o nosso tempo aqui é um pouco reduzido, eu vou voltar a palavra aqui para a professora Yara, para que ela possa concluir aí com os concentrados, para que a gente possa dar sequência. Pessoal, então ficou alguma dúvida em relação aos volumosos, a importância do volumoso, que é o alimento mais barato que nós temos? Então, quanto a gente puder aproveitar o máximo do volumoso na nutrição, nós estamos barateando o nosso custo de produção. Tá? Então vamos lá, nós temos os volumosos e os concentrados. O que são os concentrados? O próprio nome já diz, que tem alta concentração de nutrientes. Então, enquanto o volumoso eu tenho 30% a 35% aí de matéria seca, no concentrado eu tenho 90%. Isso quer dizer o quê? Que só 10% de água, o resto é tudo nutriente, por isso que ele é chamado de concentrado. Nós temos dois tipos de concentrado. Nós temos o concentrado energético e o concentrado proteico. O concentrado energético, o próprio nome já diz, que tem alta concentração de energia. Exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Milho, tá? É o alimento energético mais utilizado na nutrição animal, o milho. Tá? Temos outros? Temos. Temos o sorgo, temos o milheto, tá? Que pode também estar substituindo o milho na dieta. Isso vai depender do quê? Preço, custo para trazer, se eu tenho ali perto. Então, o que é logística, o que eu vou optar por o milho, sorgo ou milheto ou um outro alimento energético, temos o trigo, vai depender do quê? Principalmente preço, logística, fazer estudo. Fazer estudo. Tá? Depois, quando a gente estiver falando em sala de aula, eu vou estar falando para vocês de alguns fatores antinutricionais que tem no sorgo, né, que pode também, às vezes, dependendo da categoria do animal, não é tão interessante eu estar substituindo, mas isso aí são detalhes e a gente vai ver ao longo em sala de aula. Tá? Na avicultura, nós utilizamos muito o sorgo na avicultura de corte em substituição ao milho. Tá? O problema do sorgo é o pigmento, que ele não tem, o pigmento amarelo, o caroteno. E aí, quando a gente trabalha com avicultura, principalmente, avicultura de postura, eu tenho produção de uma gema branca. Um frango com a pele branca. Aí eu tenho que fazer adição de corante. Isso aí tudo a gente vai tratar em sala de aula. Tá? E aí, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O milho, ele pode ser utilizado. A gente tem, o pessoal fala quirela, né? É o milho triturado, tá? Que aí a gente pode também estar utilizando.
Isso aqui também é um milho triturado. O milho, como eu falei, o concentrado energético, então ele tem grande concentração de energia. O que falta nele aí? Proteína, né? Ele tem pouca concentração de proteína. Aí eu tenho que balancear, eu tenho que adicionar na dieta um alimento com proteína. Qual seria? Os concentrados proteicos. Exemplo de concentrado proteico, que tem grande concentração de proteína. Trouxe aqui pra gente. Farelo de soja. Tá? Por que do farelo? Porque é um subproduto da indústria do óleo que é fácil aquisição, barato para adquirir, de fácil aquisição. Então, o milho, concentrado energético, e o farelo de soja são os concentrados que nós mais utilizamos na dieta, na nutrição animal. Tá? Uma outra opção de concentrado energético, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, não sei se todo mundo... Depois eu vou deixar aqui, se vocês quiserem estarem... pode abrir o saco. Eu trouxe assim bonitinho para não ficar bonitinho, né? Mas depois se quiser abrir e pegar, não tem problema não. Tá? A gente abre aqui, vocês pegam. Isso aqui, quem conhece? Torta de algodão? Oh, muito bem. Então nós temos a torta de algodão, concentrado proteico, tá? Que pode estar substituindo o farelo de soja, não estar substituindo 100%, depois eu vou estar falando para vocês em sala de aula alguns fatores antinutricionais que impedem da gente estar substituindo 100%, mas eu posso estar substituindo, se eu tiver facilidade logística, preço, eu posso normalmente estar utilizando a minha dieta, tá? Torta de algodão. Eu tenho a torta, eu tenho o farelo, se eu pegar isso aqui e triturar, eu tenho o farelo de algodão, também muito utilizado na nutrição, tá? E trouxe aqui para mostrar para vocês o que nós chamamos, né, de ração. É uma ração pronta, tá? Isso aqui é uma ração inicial, tá? É um exemplo que eu trouxe para vocês. É uma ração pronta, mas isso aqui é o quê? É um concentrado à base de quê? Milho, farelo de soja, vitaminas e minerais. E aí eu coloco o quê? Os premix aí, os minerais e as vitaminas adiciono aqui. Então aqui eu tenho um alimento completo, concentrado completo. Eu tenho energia, tenho proteína, tenho vitamina e tenho mineral. Então isso é um alimento completo. Tá? Ficou alguma dúvida em relação ao que nós falamos? Só queria mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui, esqueci, deixei lá atrás, o ponto de colheita do milho para silagem. Nós usamos essa tabelinha aqui quando a porção de leite está na metade. Aí eu não vou conseguir concorrer com o trator, não. Então, pessoal, o ponto de colheita do milho para silagem é quando o leite, aquela porçãozinha branca, está na metade. Isso quer dizer o quê? Que a concentração de amido aqui está em torno de 90%. Então está máxima, tá? Pessoal, eu trouxe esse outro aqui, ó. A gente fala quando o grão está dentilhado, né? Já afunda ali, tem um afundamento, que já perdeu água. Isso, ele já perdeu água, tá? Então isso aqui é um ponto de silagem. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de ração, tá? Isso aqui é ração para leite, olha, nessa aqui utiliza-se milho moído 71%, farelo de soja 20%, um premix, tá? E um núcleo, ambos são fontes de minerais e vitaminas. Aqui, cadê? Nessa 18 aqui eu já uso o milho moído, já coloco metade de farelo de soja e metade de farelo de algodão. Tá? Substituo uma parte do farelo de soja pelo farelo de algodão. Essa aqui é farelo de soja, nessa aqui também é farelo de soja. As quantidades que variam um pouco, porque é ração, depende da categoria, tá? Para animal. Certo? Só para a gente ver que a gente pode estar substituindo esses alimentos aqui, desde que seja
energético por energético, proteico por proteico. Ficou alguma... Tudo associado com volumoso. Isso. O ideal é que a gente aproveite o máximo volumoso. O que o volumoso não suprir de nutriente, aí eu suplemento com concentrado. Tá? Oi? Dependendo da categoria, eu sempre tenho que colocar um pouquinho, tá? Da produção, eu sempre tenho que fazer uma suplementação com concentrado. Mas posso produzir totalmente a pasto, manejando pastagem, sem utilização de concentrado? A gente tem, né, muita propriedade aí que produz 100% a pasto. Na estação chuvosa é plenamente possível. Na estação seca Preciso... é possível, desde que eu diminua a lotação. Ou posso, né, estar utilizando a silagem, um volumoso também ali para estar, dependendo, né, da minha categoria. Certo? Alguma dúvida? Não? Olha, posso fazer uma provinha agora? Ninguém tem dúvida, prova. Valendo 10. Juliano, famoso. Não é o Juliano? Não, você não é o Juliano, não? Quem que é o Juliano? É o Juliano, eu conheço. Essa voz não é estranha. Pessoal, então vamos encerrar aqui, tá? Eu queria agradecer vocês, a paciência, nós falamos muito, né? Mas assim, é o que a gente queria passar. Em sala de aula nós vamos dar continuidade nessa parte de nutrição, tem muita coisa pra gente falar. Mas assim, é o que eu queria mostrar pra vocês, os tipos de alimento, tá? Qualquer dúvida, beleza?